Olá, para quem vive de olho no mercado, sejam bem-vindos. A gente está aqui para mergulhar no que realmente importou na primeira quinzena de novembro de 2025. Olá. E que quinzena, hein? Juntamos aqui um monte de análises, dados, relatórios, para tentar separar o ruído do sinal. E parece que teve de tudo um pouco. Crise política em Washington, euforia com inteligência artificial. Foi uma quinzena de contrastes, gritantes. De um lado você tem a máquina do governo americano completamente travada, gerando muita incerteza. E do outro? Do outro, o motor da tecnologia em altíssima rotação, sabe? Criando fortunas. E no meio disso, a vida real das pessoas, das empresas, mostrando que a realidade econômica definitivamente não é a mesma para todo mundo. É um cenário complexo. E tudo se conecta de umas formas bem inesperadas. Exato. O government shutdown. A paralisação no governo que bateu recordes. Pois é. Na semana do dia 12, parecia que ia ter uma luz no fim do túnel, com uma votação na Câmara. Mas a essa altura, o mercado, que no início tratou tudo como teatro político, já estava bem mais preocupado, certo? Sem dúvida. No começo a atitude era de, já vimos esse filme antes. Só que o filme ficou longo demais. E aí a preocupação cresceu. E cresceu quando os efeitos práticos começaram a aparecer. Pensa só, o Federal Reserve e os investidores ficaram literalmente voando às cegas. Sem dados oficiais de emprego. Exato, sem dados para tomar decisões. E isso não é pouca coisa. E não foi só uma questão de dados. A coisa chegou na vida das pessoas de forma bem concreta. Chegou. E chegou pesado. A agência de aviação, a FAA, precisou cortar o tráfego aéreo em 10% em 40 dos maiores aeroportos. Imagina o caos logístico disso. Nossa! E o mais grave, a suspensão de benefícios sociais, como o Programa de Alimentos, o SNAP, começou a apertar o orçamento de milhões de famílias. E os economistas já tinham feito as contas, imagino. Sim, uma paralisação de 6 semanas, que era o que se desenhava, poderia cortar até 2% do crescimento do PIB do ano. Aí, o teatro político vira um problema econômico bem real. E enquanto o governo estava de portas fechadas, tinha outra batalha político-econômica acontecendo, só que num palco diferente, a Suprema Corte. As tarifas. Exatamente. O tema eram as tarifas impostas pela administração Trump. E o que me chamou a atenção foi o ceticismo até dos juízes mais conservadores. O que estava em jogo ali era gigantesco. Se a corte decidisse contra o governo, a gente está falando de uma tarifa média sobre produtos importados que poderia despencar. De quanto para quanto, mais ou menos? De 13,4% para 7,8%. Isso aliviaria a pressão sobre muitas pequenas empresas americanas, sabe? Importadores de vinho, fabricantes de brinquedos, que estavam sendo esmagados por esses custos. Mas a história não é só americana, claro. Nunca é. E o Brasil sentiu isso diretamente na questão do café. A situação ali ficou bem frustrante para os produtores, não foi? Ficou, porque foi um caso clássico de uma mão dá e a outra tira. O governo americano anunciou uma redução de 10% nas tarifas. Ótimo, certo? Parece bom. Só que, ao mesmo tempo, zerou as tarifas para os concorrentes do Brasil. Espera aí. Então, na prática, o desconto não adiantou nada. Se os outros pagam 0 e você paga 40% menos 10%. A desvantagem continua enorme. Exatamente. A desvantagem efetiva permaneceu em 40%. Para o produtor de café brasileiro que compete no mercado global, a notícia que parecia boa, no fim, não mudou a realidade de estar em forte desvantagem. E essa tensão comercial se conecta com outra frente, talvez a mais importante de todas hoje, que é a tecnologia. Com certeza. É impressionante como essa disputa por tecnologia virou o centro da geopolítica. O presidente Trump foi explícito ao dizer que a China não pode ter acesso aos chips de IA mais avançados da NVIDIA, os Blackwells. Sim, isso deixou de ser uma questão de mercado para virar estratégia de segurança nacional. Precisamente. E isso nos joga direto no olho do furacão do mercado financeiro hoje. A grande, a massiva, a onipresente discussão sobre inteligência artificial. Chegamos nela. Certo, vamos a fundo nesse ponto. A pergunta de $1 trilhão, literalmente. O que está acontecendo no mercado de IA é uma bolha especulativa prestes a explodir
Ou a gente está só no começo de uma revolução que vai mudar tudo? Os alarmes começaram a soar mais alto. E há bons argumentos para quem está soando o alarme. O primeiro é um conceito que o mercado apelidou de investimentos circulares. Parece quase um esquema. Como assim circulares? Me dá um exemplo. O caso mais citado é o da própria NVIDIA. Ela investe centenas de milhões de dólares em startups tipo a OpenAI. Ok. Adivinha o que a OpenAI faz com esse dinheiro? Compra os chips da NVIDIA. Exato. Compra os chips caríssimos da NVIDIA. Um analista descreveu de forma bem ácida. Parece que estão brincando com dinheiro de mentira. O dinheiro sai de um bolso e volta para o outro, inflando o faturamento no processo. Isso realmente soa estranho. Parece um truque de mágica para inflar os números. E além disso, tem o valor das empresas, os valuations, que estão, assim, nas alturas. Exato. O valor que o mercado atribui a essas empresas está em níveis muito difíceis de justificar. Palantir, por exemplo, negociada 100 vezes a receita anual. 100 vezes. Para colocar em perspectiva, uma empresa madura e lucrativa negocia 5, 10 vezes a receita, no máximo. E para completar esse cenário de alerta, Michael Burry. O investidor do filme A Grande Aposta? Ele mesmo, famoso por prever a crise de 2008. Ele revelou que comprou opções de venda, ou seja, está apostando pesado na queda de gigantes como NVIDIA e Palantir. E quando o cara de A Grande Aposta aposta contra, é para no mínimo a gente prestar atenção. Mas e o outro lado? Os argumentos para a revolução também são fortes, não é só fumaça. Certo? De forma alguma. E o principal argumento é a demanda real e imediata. Isso é muito diferente da bolha da internet dos anos 90. Como assim? Naquela época, construíram uma infraestrutura gigantesca de fibra ótica que ficou em grande parte sem uso por anos. As chamadas dark fibers. Hoje é o oposto. Assim que um data center de IA fica pronto, já existe uma fila de clientes querendo usar cada segundo de processamento. Ou seja, não estão construindo estradas para um futuro distante. Estão construindo por engarrafamento que já existe hoje. Perfeita analogia. E o segundo ponto é que a gente já está vendo retorno mensurável. Os ganhos de produtividade em áreas como atendimento ao cliente, desenvolvimento de software, são reais. Empresas estão aumentando suas margens de lucro agora por causa da IA. E tem o potencial de longo prazo. Exato, que é o que mais entusiasma. A gente está só arranhando a superfície de aplicações em saúde, descoberta de novos materiais, desenvolvimento de remédios. Um analista fez uma analogia ótima. Estamos na era da internet pré-discada, da inteligência artificial. Certo. E é nesse ponto que a história da Palantir fica muito curiosa para mim. A empresa divulga resultados trimestrais ótimos, acima do esperado, e as ações despencam mais de 9%. Peraí, me ajuda a entender. Isso não faz o menor sentido. Então, O que o mercado está vendo que a gente não tá? o que é fascinante aqui é que a Palantir é o exemplo perfeito de uma ação cujo preço está divorciado dos fundamentos. Os analistas de mercado que usam modelos tradicionais, tipo fluxo de caixa descontado, para avaliar uma empresa, Eles não conseguem fazer a conta fechar. simplesmente não conseguem. O preço da ação não reflete os lucros atuais, mas sim uma aposta quase messiânica num crescimento futuro exponencial. Então, quem está movendo o preço da ação não são os grandes fundos, mas sim outro tipo de investidor. Exatamente. É uma ação movida em grande parte por investidores individuais, que se organizam em fóruns online, movidos pela narrativa, sabe? Pela história de uma tecnologia disruptiva. Isso a torna extremamente volátil. E aí, qualquer coisa. Qualquer pequena decepção causa uma queda brusca como essa, porque os resultados, mesmo bons, não foram espetaculares o suficiente para justificar aquela aposta estratosférica. É uma ação de fé, não de planilha. Essa fortuna toda sendo criada na base da fé e da tecnologia. Para onde ela está indo? Porque não parece estar chegando para todo mundo. E isso nos leva diretamente para a tal da economia em forma de K. É a conexão crucial. Os ganhos com as ações de IA adicionaram nos últimos anos cerca de 5 trilhões de dólares à riqueza das famílias americanas.
Mas a distribuição dessa riqueza criou duas realidades paralelas. É quase como se a gente estivesse assistindo a 2 filmes ao mesmo tempo. Em uma tela é um filme de ficção científica com riqueza instantânea, na outra é um drama sobre como pagar as contas do mês. A analogia é perfeita. Se olharmos os números, essa divisão fica clara. 84% das famílias com renda acima de $100 mil por ano possuem ações. E na base? Nas famílias com renda abaixo de 50 mil, esse número é de apenas 22%. Então, a parte de cima do K, os detentores de ativos, está vendo sua riqueza crescer e continua consumindo. A parte de baixo do K está beirando a recessão. Com taxas de desemprego mais altas. O dobro da média nacional. E isso já está aparecendo nos resultados das empresas, não é? Dá para ver o cara os balanços. Claramente. A gente viu a Wendy's, por exemplo, reportar uma queda de quase 5% nas vendas nos Estados Unidos. Já o McDonald's... O McDonald's fez o caminho inverso. Percebeu a pressão no bolso do consumidor, reintroduziu com sucesso seu menu popular de $5 e viu o movimento aumentar. Um atende a um público, o outro a um público diferente que está cortando gastos. E outros exemplos? A Bath Body Works, que vende produtos de cuidados pessoais, teve sua recomendação rebaixada por analistas justamente por sua base de clientes ser de baixa e média renda, que está sob forte pressão. Certo. Mas o caso mais emblemático talvez seja o da Beyond Meat. Eu lembro da febre que foi a Beyond Meat. Em 2019, todo mundo achava que era o futuro da comida, a ação explodiu. O que aconteceu? O que aconteceu foi a realidade. As ações estão em queda livre, com analistas prevendo que podem chegar a $1. A demanda pela carne à base de plantas que parecia insaciável não sustentou. Mesmo com as parcerias? Parcerias com grandes redes, presença no Walmart, nada foi suficiente. Quando o orçamento aperta, o consumidor corta o que é supérfluo ou mais caro. E a carne vegetal, para muitos, caiu nessa categoria. É um retrato da perna de baixo do K. Olhando para trás, nessas 2 semanas, a gente vê um cabo de guerra, né? De um lado, a euforia, o otimismo quase cego com a promessa da IA puxando o mercado para cima. Certo. Do outro, uma economia real rachada ao meio e uma instabilidade política que deixa tudo mais arriscado. Exato. O mercado parece estar sendo movido por esses dois motores. A resiliência do consumidor de alta renda, que se beneficia dos ganhos de capital, e a narrativa poderosa da IA, mas sob a superfície. Os riscos estão todos lá. Então, o que tudo isso significa? Qual a grande questão que fica? A questão que fica é provocativa. Talvez o maior risco para a economia hoje não seja o estouro da bolha de IA. Não. Mas sim que ela não estoure. Nossa, essa é uma perspectiva que vira o jogo. Como assim? Quer dizer que o maior risco não é a queda, mas a nossa dependência? Que a IA pode se tornar grande demais para quebrar. Tipo os bancos em 2008. Exatamente essa é a tese. Existe um argumento forte de que sem os investimentos massivos e contínuos em data centers, chips e energia para alimentar a IA, a economia americana já estaria em recessão. Esse setor virou um pilar de crescimento. Entendi. À medida que a IA se torna cada vez mais essencial para a produtividade, para a competitividade, ela se transforma numa questão de estratégia nacional, quase como a corrida espacial foi nos anos 60. E se esse pilar começar a balançar? Se o setor fraquejar, a pressão por uma intervenção governamental para salvar a todos seria imensa. A questão para o futuro, então, não é só sobre o retorno financeiro de uma ação ou outra, é sobre como essa nova e profunda dependência tecnológica vai remodelar não só o mercado, mas toda a nossa estrutura econômica e social. Realmente, muito para refletir. A discussão não é mais se a IA vai mudar o mundo, mas como a gente vai lidar com essa mudança. Obrigada pela companhia nesta análise. Eu que agradeço. Até a próxima e bons investimentos.